Olá, sejam bem-vindos à minha videoaula Técnicas de Direção Teatral. Meu nome é Alexandre Contini e eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou ator e diretor, né? Tenho mais de 20 anos de profissão. Nessa minha longa trajetória também tenho mais de 40 espetáculos de teatro. E eu gostaria de explicar para vocês, contar para vocês algumas técnicas que eu adquiri ao longo da jornada. Então eu não vou demorar muito na minha apresentação, né? Porque o nosso tempo é curto. Então vamos começar aqui o nosso vídeo. Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre a responsabilidade de ser um diretor, né? O que isso engloba? Você é a pessoa que vai conceber o espetáculo. Você é a pessoa que vai pegar o texto, vai juntar um elenco, vai contratar uma equipe para poder contar aquela história da melhor forma possível. Eu gosto muito de fazer uma comparação que é com um técnico de futebol, né? Você vai escalar o teu elenco, né, o teu time, de acordo com a história que você vai contar ou com o seu adversário. Não adianta você ter um centroavante se na verdade você precisa de um jogador rápido que vá jogar no contra-ataque, né? Então, essa é a grande magia do diretor, né? É gerir todos esses talentos, né? É entender, primeiramente, né, qual a obra que você vai contar, qual a concepção que você vai usar para contar essa obra, e a partir daí, quais as ferramentas e as técnicas que você vai usar para poder chegar no público. Porque eu sempre digo isso assim, o importante é o público. É o público que paga ingresso, é o público que é a melhor divulgação do seu teatro. É o público que tem que sair satisfeito, né? Ou sair reflexivo, né? Quando eu digo satisfeito, é ele que tem que ter a experiência dentro do espetáculo que você vai apresentar. Então, dentre essas ferramentas, né? Eu enumerei 5 ferramentas importantes. Mas antes disso, é muito importante você entender que dirigir, na verdade, é direcionar. Você vai direcionar da melhor forma possível esses profissionais de diversas áreas. Entendido essa responsabilidade, entendido que tudo cai nas costas do diretor. Se a peça, o figurino estiver ruim, a culpa é do diretor que não reparou. Se o cenário não está ajudando a contar a história, a culpa é do diretor que não estava lá. Se o teu ator também está fragilizado em cena, também é culpa tua que você não conseguiu extrair dele, não conseguiu defender ele. Então, assim, o diretor é o grande responsável pela obra, tá? E eu vou te dar um exemplo de como isso pode dar muito errado, tá? Por exemplo, você pode ter dois profissionais incríveis, né? Um figurinista e um cenógrafo, mas que um faça um cenário abstrato e o outro faça um figurino realista. E aquilo não conta a tua história muito bem e, de certa forma, coloca o público num lugar de estranhamento. Talvez o público nem entenda o porquê, mas ele se afasta, sabe? Talvez ele não tenha a ferramenta para entender por que ele se afastou. Mas se tudo não tá redondinho, como a gente fala, se tudo não tá fluido, né? Não tá seguindo o fluxo, aquilo corta a catarse, corta a emoção e afasta o espectador, né? Claro que você pode também ter um cenário realista e um figurino lúdico, se essa for a sua proposta. Um bom exemplo disso que eu adoro dizer é Dogville, por exemplo, né? Eu uso tanto um exemplo de cinema, né? Mas Dogville também teve um espetáculo, que você tem um cenário realista, uma interpretação realista, um figurino realista, uma interpretação realista dentro de um cenário totalmente abstrato, né? Que a pessoa tem que imaginar o que tem ali dentro. Então, isso pode ser muito bem-vindo também, desde que seja decidido e pensado por você. Isso tem que ser uma decisão, né? Então, por isso que eu volto a dizer que é uma responsabilidade você gerir todos esses profissionais. Afinal, se o produto der errado e o espetáculo for cancelado depois da primeira temporada, todos estarão desempregados. Então vamos à nossa primeira etapa, o start de tudo, que é o quê? Escolher uma boa história. Quando eu digo escolher uma boa história, eu estou dizendo também escolher um bom texto, uma boa carpintaria teatral, dramatúrgica, né? O que significa isso? Significa que assim, você vai contar uma história. Que história você quer contar? Qual história que toca o seu coração, né?
Geralmente eu gosto de histórias que me tocam, porque quando eu tô apaixonado trabalhando, né, eu fico mais motivado a estudar, eu fico mais motivado pela minha equipe. E então, para mim, é imprescindível a história tocar meu coração, né? Vou te dar um exemplo. Você pode contar a história de diversas formas. Vamos pegar um clássico, né? Que é a história de Romeu e Julieta, um casal de jovens que se apaixona e, devido à briga de suas famílias, né? Eles se separam e acabam morrendo tragicamente. O que é importante a gente entender? Você pode contar isso de diversas maneiras. Mas a história é boa, a história é potente. A gente está falando de um amor de dois jovens que vai se separar e que vai culminar numa tragédia, né? Mas digamos assim, você pode recriar essa história, né? Com a sua visão de direção. Você pode também dirigir o mesmo texto nos dias de hoje, colocando numa briga política, podemos dizer assim, né? Ou em facções diferentes. Ela pode ser da galera da tribo do hip hop, e ele pode ser do, do time de golfe, né? E aí você vai criando a sua história. Né? Isso é um trabalho que você pode dar com a sua encenação. Porém, por que eu digo que a boa história é o texto? Porque o texto bom, né? Isso eu aprendi com a Patrícia Pinho. Né? O texto bom é aquele texto que você sai refletindo do teatro, que você tá comendo a pizza e ainda tá discutindo, sabe? E eu creio que a direção ela tem que enaltecer o texto, né? Ela tem que contar aquela história. Lá quando eu for falar da estética, a gente vai entrar um pouco melhor nesse assunto. Mas o importante para começar é você ter um bom texto. Pode ser um texto seu, pode ser um texto de um amigo seu, pode ser um texto que você compre, entendeu? Você pode contratar um autor para escrever. Eu tenho uma ideia assim, eu queria fazer um policial que sofre com a perda da esposa, e aí em determinado momento ele descobre que teve um filho, o filho vem morar com ele, enfim. E aí você contrata alguém para escrever esse texto para você, né? Ou você pode também, se você tiver uma capacitação para isso, você também pode escrever o seu texto, né? Enfim, mas o ponto inicial é você ter uma boa história para contar. Ninguém vai sair de casa para assistir uma história ruim. Então você tem que ter uma boa história para contar, uma história que você possa defender ela com o teu coração ou com a tua razão, né? Mas eu prefiro defender com o meu coração. Agora vamos para a segunda etapa, né? Você fala, poxa, tem um texto bem maneiro que eu quero fazer, né? Escolhi um texto clássico porque não tem direitos autorais, né? Essa fica uma dica aí para você que está procurando um texto, né? Um texto que já não precise pagar para fazer, né? E agora, o que eu faço? Segundo passo primordial e importantíssimo é escalar o teu elenco. Novamente, eu vou voltar na analogia do futebol. Não adianta você ter um elenco só de camisa 10, porque alguém tem que defender, entendeu? Alguém tem que fazer a parte da zaga, alguém tem que jogar na lateral, alguém tem que passar a bola pro atacante. Então você tem que ter uma sabedoria de entender quem são esses personagens e quem vai fazer esses personagens. Você pode ter 10 atores brilhantes no teu elenco, mais brilhantes em cada função. Você pode ter ator que ataque no drama, você tem que ter ator que ataque na comédia, você tem que ter se a sua peça for uma comédia, você tem que ter uma escada. É imprescindível ter uma escada, né? Para que o comediante ou o protagonista consiga fazer a piada com excelência, né? Não só também do parâmetro do estilo de cada ator, mas também é importante você entender o que cada um configura para sua bilheteria. Esse é um ponto delicado, né? Porque nem todos podem concordar. Estou dando só uma opinião de acordo com a minha experiência, mas é importante você também ter uma figura teatral conhecida, né, na sua cidade, ou no seu estado, ou até no país inteiro, né, uma figura que alavanque o teu público. Porque vou bater nessa tecla de novo, é importante que o público vá ao teatro. Né? É importante que você tenha receita de bilheteria para que você continue com a sua peça em cartaz, né? Isso é um sucesso, né? A pessoa fala, o sucesso é crítica. Não, o sucesso é a casa cheia, entendeu? O sucesso é a casa cheia, espetáculo, espetáculo, espetáculo. Então é muito importante você também ter o conhecimento dos seus personagens, né? Da história que você vai contar e como você vai contar.
antes de convidar o seu elenco. Eu sempre fico muito tenso, porque eu acho que um elenco ruim pode acabar com o espetáculo, né? E não só digo um elenco ruim, pode ser atores muito talentosos, mas eles também podem não se dar bem entre si. Olha que parada também que é interessante, né? Um elenco que rivaliza um com o outro, um elenco que não se suporta, faz o seu espetáculo minguar em 2 meses, entendeu? Porque começa a ficar uma guerra em cena, eles não suportam viajar juntos, né? Então você tem que tomar muito cuidado, assim. Eu acredito muito que escalar um elenco, né, é você gerir pessoas, né? Tem profissionais que você pode contratar para isso, entendeu? Você pode ter um produtor de elenco ali para poder te ajudar na hora de escolher esse elenco, mas é muito importante você ficar atento a todos os detalhes, não se entregar na emoção de tipo, ai, fulano quer fazer minha peça, tem que ser ele, porque ele é o ator que eu sonhei, tudo bem. Então fechei com ele, só que aí eu não posso, eu tenho que cercá-lo de pessoas que façam, né, ele brilhar, né? É, digamos assim, é uma matemática que não existe, né? Você pode errar com muita facilidade, mas se você acertar também, eu acho que é 50, até mais, 70% caminho andado para você ter uma peça de sucesso. Uma outra coisa que eu acho muito importante também na escalação de elenco é a diversidade, né, dos atores no seu elenco, porque quanto mais diverso for o seu elenco, mais o público vai se identificar, mais pessoas do público vão se identificar com os personagens, né? E isso vai aumentar o boca a boca, né? Isso vai aumentar a catarse ali entre eles. Então é muito importante você também ficar ligado nisso. O mesmo trabalho que você vai ter com o elenco vai ser para montar a sua equipe, né? Que é a terceira coisa que você vai fazer. Depois que você tiver o conceito na sua cabeça, claro que o seu conceito tem que estar sempre aberto, né? Porque se você contrata uma equipe, você não vai contratar um cenógrafo, por exemplo, e falar, eu quero o cenário assim. Né? Você até pode fazer isso, tem muitos diretores que fazem isso, mas eu gosto de deixar aberto, porque eu estou contratando um cara que estudou para isso, né? Um cara que se formou nessa área e que entende mais de cenário do que eu. Então eu quero que ele me passe a visão dele, para eu ver se encaixa com a minha, se não, como que eu vou adequar a minha visão à visão dele, e juntos vamos conceber o melhor cenário que eu acredito para aquela obra, né? Então você tem que montar uma equipe de ponta, né? Uma equipe de ponta, ela começa com um cenário, figurino, iluminação, direção de cena, entendeu? Você tem que ter ali uma equipe de contrarregragem que consiga fazer aquele espetáculo andar, camarim, você tem que ter uma equipe de camareiros e camareiras que cuidem também, que ajudem nas trocas de roupa. Então eu sempre gosto de trabalhar com pessoas de confiança, né? Pessoas que eu sei que vão deixar o meu elenco brilhar, né? Que vão deixar o meu elenco no seu melhor, né? Uma iluminação sempre bem escolhida, né, para contar. E aí você pode sim brincar. Você pode falar assim, eu quero uma iluminação lúdica, entendeu? Mas com um cenário super realista e com um figurino super realista, né? E aí você tem aí a iluminação, ela pode criar um ambiente diferente. E aí você vai testando, né? Geralmente você vai testando durante os ensaios, mas também durante as conversas, né? Quando o seu cenógrafo manda a maquete, né? A maquete é de antigamente, hoje em dia é o 3D, né? Manda o 3D para você, aí você pensa, esse cenário é móvel, então na cena tal eu consigo movimentar esse cenário para dar uma mudança de tempo, entendeu? E enquanto o cenário está movimentando, eu posso fazer com que eles troquem o figurino ali atrás e voltem 20 anos mais velhos, né? Se não for com figurino, for apenas com o corpo, né? Uma direção de movimento, né? Eu acho indispensável uma direção de movimento porque ela te ajuda a limpar o espetáculo, né? Deixar o espetáculo limpo. Então é muito importante que você saiba escolher a sua equipe. E eu repito também, é importante que você confie na sua equipe. E vou fazer aqui um paralelo, né, sobre a direção, com a relação com a equipe. Tem muitos diretores que não escutam a sua equipe, porque eles já chegam preparados. Tudo bem, é um estilo de cada um. Eu prefiro chegar aberto e mesmo que eu não concorde no final,
Eu gosto de ouvir o que cada um tem a dizer, o que cada um entendeu do texto, porque cada um tem uma experiência. Você já vai testando o teu espetáculo com a tua equipe. Quando a tua equipe tá vendo ali a cena 3 e já tá rindo, você já sabe onde a piada funcionou. Se você vê que tá emocionado, você sabe onde você pode esgarçar um pouquinho o teu elenco ali para poder fazer a plateia chorar. Então você, a partir dali você vai entendendo, entendeu? A tua equipe tem que jogar junto com você. Né? É um erro você pegar uma equipe, ao meu ver, tá? É um erro você pegar uma equipe e decretar o que ela tem que fazer, né? Para mim chega a ser um pecado você contratar um profissional de ponta e falar para ele, não, eu quero um cenário desse jeito que suba para cá e que faça aquilo, deixa ele pensar, né? Recebe dele da mesma forma que você tem que receber com o elenco, para extrair o melhor deles e fazê-los todos trabalharem o mais feliz possível, né? Porque eu acredito que se todas as partes estão felizes, a chance de você ter um produto bem sucedido é maior. Agora um assunto também que é um pouco polêmico, porque ele é muito particular e eu, Deus me livre, fica aqui jogando regra na cabeça das pessoas, né? Mas eu vou falar sobre encenação, estética cênica. A estética, ao meu ver, ela tem que colaborar para contar a história. Aonde que um diretor novato pode se perder? Quando ele quer surpreender você pela estética, né? Ele quer te surpreender ali, ele cria muitas dinâmicas cênicas, mudanças ali, e ele acaba de uma maneira, né, sem ofensas assim, mas de uma maneira egóica, querendo colocar a direção à frente da história. Pode dar muito certo, né? Pode dar muito certo e temos exemplos de profissionais que maravilhosos que fizeram isso. Mas também pode dar muito errado, porque o público pode sair de lá com uma experiência visual interessante, mas ele não entendeu a tua história. Ele vai lembrar daquela cena, ele vai lembrar daquela luz, daquele momento, mas a tua história não tocou ele. E dificilmente ele vai voltar. Quando eu digo que tem experiências assim interessantes, eu posso falar, por exemplo, do Força Bruta, né? Que ali é mais estético, né? O show, né? O espetáculo é mais estético do que propriamente a história, né? O Gerald Thomas também, né? É muito bem sucedido nisso, mas às vezes os jovens diretores, e eu também já passei por momentos assim, de achar que eu tinha que fazer uma cena de um jeito para causar um impacto, né? Para mostrar minha assinatura, e na verdade ela estava atrapalhando a minha história, né? Graças a Deus eu sempre ouvi muito a minha equipe, e aí antes da estreia a gente já testou, viu que aquilo era uma parafernália que só ia trazer despesa e que não ia contar a minha história tão bem quanto às vezes um ator sentado numa cadeira, né, falando aquele monólogo pode ser muito mais forte do que com uma estética que eu acreditasse na época, né? Então é muito importante você desenvolver o que você gosta, desenvolver a sua estética a partir do estudo, mas guardar também, não usar tudo no teu primeiro espetáculo. De repente você vai falar assim, pô, nessa peça, vou falar Romeu e Julieta de novo, nesse Romeu e Julieta aqui eu posso usar, entendeu? Aqui eu acho que na cena que o Mercúrio morre, eu posso usar essa técnica. E aí quando você for fazer o Círculo de Giz Caucasiano do Brecht, ali eu posso usar essa outra técnica. Quando eu for fazer o Dom Juan, essa outra técnica aqui que eu achei legal e que eu vi, eu posso usar também. E tem isso também, né? Não tenha pudor de, como eu vou dizer, roubar o que você viu, que você achou legal. Porque a partir do momento que você pega aquela ideia que você achou legal e coloca no teu espetáculo, na boca de um outro ator, com um outro movimento, ela já vira uma outra coisa. Ela vai se transformando. Então, porque também tem isso, né? O diretor tem um pouco, eu não quero copiar, eu não quero fazer o que o outro fez. Não é copiar. Tudo se recria, entendeu? Tudo vem de algum lugar, né? Se o cara teve aquela ideia que é genial, provavelmente ele não viu numa outra peça, mas ele viu num filme, ou ele viu numa padaria o frango girando e a sensação do frango girando deu
que a mulher estava passando nervoso e aí ele coloca ela girando em cena. Enfim, tô dando um exemplo aqui que nem é bom, mas eu acho que é importante para vocês entenderem que nem sempre a estética vai estar contando a história. E eu repito, o que importa é a história. E finalmente, né, um assunto que acho que é um dos mais perguntados no meu Instagram, né, que é, inclusive eu vou deixar meu Instagram aí para quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo, pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo, tá? E também pode deixar nos comentários, a gente vai conversando. Se você falar, pô, aprofunda mais esse vídeo aqui, esse assunto, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso, eu estou disposto a conversar com vocês. Mas um dos assuntos mais perguntados é a direção de elenco, né? Como que eu dirijo o meu elenco? Como é que eu faço um ator chegar onde eu quero que chegue? E é aí que eu digo que o meu método, ele é um pouco diferente do método, não vou dizer do convencional, né? Mas do que era convencional quando eu comecei a estudar e fazer teatro. O meu método, ele parte do ator. Eu gosto de criar a partir da criação do ator. Eu gosto que o ator entenda e me traga. Por mais que eu já tenha uma ideia pré-concebida, eu vou aproximando o que eu quero do que ele tem. Porque eu também sou ator, isso faz eu entender melhor o processo, né? Então, muitas vezes, quando você impõe alguma coisa, você trava o teu elenco. E o teu elenco não vai chegar onde você quer. Às vezes não é você chegando e falando, não é isso, é aquilo. Não. Às vezes ele tem que descobrir sozinho. E você tem 2 meses de ensaio para dar pistas para ele descobrindo, entendeu? O que eu gosto muito da técnica do Stanislavski, né? Que você vai compondo de dentro para fora. Então, depende da obra, claro, mas eu gosto de fazer primeiro um trabalho de entendimento, né? Um trabalho de mesa, um trabalho onde o ator vem me dando os elementos e a partir do que ele tem de melhor eu vou trazendo, né, para contar a minha história. Claro que também já pensando, eu escalei o ator que eu queria para fazer o papel, então eu já conheço o temperamento dele, eu já testei, né, esse temperamento dele para poder chegar onde eu quero. Ele não vai realizar além do que está dentro dele, entendeu? Aí se você está querendo outra coisa, você escalou errado e pode acontecer de você escalar errado e você ter que conversar com o teu ator, tua atriz e falar, olha, eu escalei errado, me desculpa, né? E eu vou precisar fazer uma substituição. Acontece, né? É doloroso, né? Sempre doloroso isso. Você saber que você está lidando com humanos, né? E não robôs, não máquinas, né? E que ele também tem uma visão do texto, né? E dentro disso, às vezes a visão dele é diferente da sua. Só que você tem que convencê-lo do porquê que você está fazendo aquilo, né? Às vezes ele está fazendo uma cena que é muito engraçada e que a plateia está gostando, mas você tem que convencê-lo que naquela cena eu preciso que a plateia entenda o outro personagem que vai morrer daqui 3 cenas. Então a plateia não tem que rir do personagem, ela tem que se apaixonar por aquele personagem. Então você não pode fazer isso, embora seja maravilhoso. Olha que doideira, é muito, né? É muito surreal isso, porque não tem regra, né? Você vai aprender fazendo, né? E eu aprendo muito na sala de ensaio, assim. Eu tenho uma concepção, geralmente, quando eu leio a primeira vez, quando eu tenho as primeiras reuniões, mas o que acontece para mim parte da sala de ensaio. Eu não sou aquele diretor que chega e fala, anda pra lá, senta pra cá, levanta pra cá, agora você vai virar, gira a cadeira e fala. Não. Eu gosto de vamos levantando aos poucos, vamos se entendendo, vamos se conhecendo, né? Eu creio que esse é o caminho mais gostoso de fazer teatro e mais simples para você extrair o melhor de cada um. E, obviamente, às vezes na sua cabeça você achava que era melhor, né? Mas quando você vê, não é. Quando você vê o que o cara tá fazendo é melhor, o que a atriz tá fazendo é melhor, o que o cenógrafo montou ali é muito melhor do que você imaginou. E às vezes era melhor na sua cabeça, mas enfim. Também a gente tem que lidar com erros, com frustrações e tirar o melhor das frustrações, né? Tudo bem, não era o que eu esperava para esse momento. Então tá bom, então eu vou deixar esse momento acontecer e eu vou criar um outro momento aqui para permear essa cena com uma dança,
voltando à história lá que eu inventei aqui, né, do ator, do personagem que vai morrer daqui 3 cenas. Então eu vou colocar uma dança bonita, né, do personagem aqui pra plateia gostar dele, e daqui 3 cenas ele falece e eu consigo a catarse com a plateia e com o personagem, entendeu? Então você tem que entender, você tem que estar sempre entendendo se o bolo tá grande demais ou se ele tá solado, né? E você só vai entender isso na sala de ensaio, não é na sua cabeça. É ouvindo, é vendo, é ouvindo, é vendo. Por isso que falam que teatro é trabalho, entendeu? Trabalho árduo. Tem que estar na sala de ensaio todo dia. Bom, pessoal, eu falei para vocês aqui algumas técnicas, né? Vamos relembrar elas? A primeira é a escolha do texto, depois a escalação do teu elenco, a escolha da tua equipe, depois da escolha da tua equipe, a encenação, né? O tipo de encenação, de estética que você vai fazer, sempre contando a tua história, né? Lembrando que o primordial é o texto, então sempre contando a tua história para você ter o público. E por último, a direção de elenco, a direção de atores, né? Eu queria, antes de me despedir de vocês aqui, agradecer imensamente, mas queria falar um pouco sobre o mercado de trabalho também. Você não esperar com que as coisas aconteçam, né? Você se colocar no mercado de trabalho, porque grandes ideias às vezes morrem no travesseiro da cama, né? Então você tem que ter uma boa ideia e trabalhar para que isso aconteça. Aí você pode me dizer, nossa, Lê, mas eu não tenho dinheiro para isso. Onde eu vou conseguir um patrocínio para fazer? Meu Deus, não, você pode começar pequeno. Você pode, tipo, pô, eu tenho uma verba X aqui, então eu vou contratar alguém para escrever o texto. Ou então, a dica voltando, eu vou pegar um texto clássico que eu gosto, que eu não tenho que pagar direito autoral. Então eu vou escolher esse texto aqui e aí eu tenho um grupo de amigos, né, que vão fazer uma leitura comigo, né, e nesse grupo de amigos eu tenho uma cenógrafa, né, e aí você começa a criar corpo e você vai transformando o teu sonho, né, o teu objetivo em realidade. É muito importante que você não espere para começar, não espera porque o tempo passa e aí você desmotiva, aí alguém vai lá, pega a tua ideia e faz, e aí você fica com aquela cara de frustração e você vai lá, senta na primeira fila e critica a peça do colega, né? Não, não, façam os projetos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e novamente vou deixar aí os meus canais todos abertos para conversar com vocês. Queria agradecer imensamente o PROAC de São Paulo também, que me permitiu realizar essa videoaula aqui. Ela foi rápida, mas é o tempo que a gente tinha e estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Espero que tenha plantado aí no coração de vocês a vontade de prosperar na direção teatral. Eu sou um apaixonado, já deu para perceber, né? Então é isso, gente. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.